continuidade aqui. Na aula passada vimos lançamento vertical, desculpa, movimento variado, movimento uniformemente variado. Agora vamos ver lançamento vertical e queda livre. No livro é a página 114, inicia-se na página 114. Então, gente, o lançamento vertical, ele não deixa de ser um movimento variado, certo? Inclusive as formas, elas são bem parecidas, elas vão mudar algumas coisas. Basicamente, o que é que vocês têm que saber? O espaço, que a gente antes chamava de S, agora a gente vai chamar de altura. E a aceleração agora é a aceleração da gravidade. É isso que vai mudar nas formas. Para vocês não se confundirem, mas já vai ter um monte de forma. Tem forma, mas é bem parecido. Quem decorou aquele sorvetão, vou voando atrás de tu e Torricelli, simplesmente vai decorar essa, que só vai mudar essas letras, certo, gente? Então, a diferença é porque o lançamento vertical é se você, tipo, um pedreiro está lá na construção, alguém lá de cima joga para alguém que está embaixo, né? Tipo, um tijolo, alguém está jogando de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso é um lançamento, porque imprimiu uma força, seja para cima ou para baixo. E a queda livre é se aquilo se desprendeu, aquele objeto, sem que ninguém empurrasse. Então vamos pensar numa coisa leve, uma bolinha de isopor, ela está assim na beirinha de uma mesa e ela cai por ação do vento, sem que ninguém empurrasse. Mas aí chama-se queda livre. Então vocês vão perceber que nas questões pode vir assim, um corpo se desprendeu, um corpo partiu do repouso. A gente vai perceber que ninguém empurrou aquele corpo, não houve lançamento. É uma queda livre, certo? Então vamos lá. No lançamento vertical para cima, pense que para cima a gravidade, a aceleração que a gente vai usar agora é a aceleração da gravidade. A gravidade, a força gravitacional, está voltada para o centro da Terra. Então, se o corpo está subindo, ele está contrário à gravidade. Então, quando o lançamento for para cima, o G vai ficar negativo na fórmula. E quando o lançamento for para baixo, o G vai ficar positivo, porque está a favor, no mesmo sentido da gravidade. A mesma coisa é a queda livre, já está queda, está caindo, né? Então, para baixo, o mesmo sentido da gravidade. Então, vamos ver, por exemplo, o sorvetão, né? Sentado, sozinho, vendo TV até 2h30. Lembra da aula passada? Onde tiver S vai virar altura, que o espaço agora é altura, né? O corpo agora está subindo para cima. E a aceleração vai ser G. Só que vai ser negativa, você já coloca na fórmula menos e coloca o G aqui. Beleza? Então aqui, consequentemente, aqui vai ser a mesma coisa positiva. H igual a HO mais VT mais GT2 sobre 2. Mesma mudança, só que o G agora é positivo. Falo já dessa. O vou voando atrás de tu, gente. Vou voando atrás de tu. Lembra? Vovó Antônia ou vovô Antônio. O V continua, né? Só que o A vira G. O A vai virar G. Aqui o G é negativo e aqui o G é positivo. Beleza? E a equação de Torricelli é aquela V ao quadrado é igual a VO ao quadrado, aí menos 2A, 2A delta S, já vou botar menos 2GH. Ao invés de chamar de delta H, no lugar do espaço eu já coloquei a altura, certo? E o menos de G eu coloquei na frente. A mesma coisa aqui, ó. Só que vai ficar mais. 2GH. Beleza? Já na queda livre, o corpo vai se desprender sem que ninguém empurre ele. Então, na queda livre, a velocidade inicial é 0 e a altura inicial também é 0. Tá certo? Considera-se a altura inicial 0. Então, gente, na fórmula, tipo essa daqui, ó, eu não tenho nem o HO que é 0, nem o VO que é 0. Então, corta tudo. Ó. A fórmula se resume nisso. A altura GT2 sobre 2. Positivo, né? Porque tá caindo, certo? Aqui eu vou voando atrás de tu, que virou VO menos GT. O VO não é 0, fica só GT, certo? Aqui é 0, morreu. E Torricelli, V ao quadrado, VO é 0, fica só 2GH. Então, melhor ainda, né? Porque as fórmulas ficam resumidas aqui. Beleza? Só que tem um porém. Toda vez que pedir assim,
o tempo de subida. Vocês podem encontrar em livros, inclusive tem no livro de vocês, algumas fórmulas resumidas. Por exemplo, se pedir o tempo que o corpo subiu, ou o tempo que ele atingiu a altura máxima, é o tempo que ele subiu. Vocês podem usar simplesmente isso, ó, VO dividido por G, certo? São as fórmulas resumidas. Vou botar aqui o nome. Resumidas, certo? Então, resumidas temos aqui o tempo de subida, que vocês podem achar VO sobre G. Quando falar esse tempo de subida, pode ser assim, o tempo que o corpo atinge a altura máxima, porque eu jogo o corpo. Vai ter um momento que ele para, a gente não percebe, porque esse aqui é muito pesado, mas ele para mudar o sentido, certo? Então seria o tempo de subida, aí VO sobre G. Outra fórmula resumida é se pedir essa altura máxima, certo? Vocês podem usar isso aqui, ó, VO ao quadrado sobre 2G, certo? E outra coisa vocês podem usar também, pedir resumido, é o tempo de queda. Esse aqui é um quê, viu, gente? Tempo de queda, o tempo que ele caiu. 2H raiz de 2H sobre G, certo? Então essas seriam as formas resumidas. Beleza, gente? Só que tem umas particularidadezinhas que eu preciso que vocês saibam. Então, como o espaço aqui é pouco, eu vou apagar. Vão voltando o vídeo aí, vão lendo, revendo de novo, escutando de novo o que a Verônica está falando, para eu poder dar continuidade aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá, gente. Só rapidinho. As particularidades que vocês têm que saber sobre esse movimento. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, certo? Porque a aceleração da gravidade ela é constante, então considera-se o tempo de subida vai ser igual ao de descida. A velocidade que ele sobe também é a velocidade que ele desce, certo? Só que quando ele está descendo muda o sinal, então mudou o sentido, muda o sinal, só muda que é negativo. E outra particularidade, quando o corpo atinge a altura máxima, como eu joguei o pincel e mostrei, ele para. Então a velocidade final é zero, beleza? Quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade final é zero. E a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8, certo? Mas geralmente eles arredondam para 10. Depende do autor do livro, certo? Então pode vir na prova 10 ou 9,8, certo? Eu vou considerar aí 10. Então, aí são algumas características que vocês têm que saber do movimento, certo? Eu vou fazer aqui questão 42, página 118. Questão 42, página 118. Fala o seguinte nessa questão. Uma pequena esfera é abandonada do repouso. Vou botar aqui logo, página 118, questão 42. Deixa eu conferir aqui, beleza, é isso mesmo. Uma pequena esfera é abandonada. Se ela é abandonada, ela se desprendeu, ela caiu sem que ninguém empurrasse. Então não vou dizer que é um lançamento, eu não imprimi uma força. Então é uma queda livre, tá? Ela foi abandonada do repouso, então a velocidade inicial é zero. A partir de uma altura de 20 metros. A partir de uma altura de 20 metros. Em relação ao solo, despencando sobre a ação exclusiva da gravidade, em uma trajetória retilínea e vertical, sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade que eu falei aqui, a intensidade da aceleração da gravidade responda: quanto tempo a esfera gasta em seu trânsito até o solo? Ele quer o tempo que chega no solo. A gente tem a fórmula resumida que eu falei ainda agora. Tempo é igual a raiz de 2H sobre G, né? É o tempo de descida, o tempo de queda, tempo que chega no solo. Letra B, qual a velocidade da esfera logo antes de atingir o solo? A gente tem aquela fórmula resumida, a velocidade
é igual a GT. Vamos logo fazer esses dois aí. Então, vamos lá. A altura 20 metros, né? Então, 2 vezes 20 sobre G. Quem é a gravidade? 10. Vamos lá. 2 vezes 20, gente, isso aqui é um quê de queda? 2 vezes 20, 40. 40 dividido por 10. Eu aconselho dividir logo. Dá 4, né, gente? Raiz de 4, 2. Então, eu tenho aí, ó, 2 segundos. E a velocidade, você vai multiplicar a gravidade, que é sempre 10, aqui já deu que é 10, vezes o tempo, olha aqui o tempo. 2 segundos, 10 vezes 2, 20. 20 metros por segundo. Certo? Deixa eu ver se tem uma letra C. A massa da esfera teve influência nos resultados do item A e B? Não, gente. A massa, letra C, a massa não influencia, certo? O que poderia influenciar seria o que? A gravidade, né? Mas a gravidade é constante. Então a massa não tem nada a ver. Vocês percebem até porque a fórmula não tem massa, certo? Então, gente, é isso aí. No próximo momento, sim, só para finalizar, eu vou deixar aqui umas questões para vocês tentarem aí. Deixa eu ver aí para casa. Vocês podem tentar aí página 118, página 118, a mesma página que eu tô, questões 43, 44, 46 e 48, certo? Isso aqui para vocês tentarem aí para casa, beleza? Beijão, fiquem em casa, até o próximo momento.